Fala, galerinha do Rio Zé Valentim. Aqui é a professora Vandelma e essa aula de Educação Física é para os alunos do primeiro ciclo, ou seja, os alunos do primeiro, do segundo e do terceiro ano. Eu estava com muita saudade de vocês e por isso vim aqui através desse vídeo falar com cada um. É importante que continuem se cuidando. O tema da nossa aula de hoje são os jogos e as brincadeiras populares. Mas, e aí? Você sabe o que são jogos e brincadeiras populares? Se você não sabe, vai descobrir aqui nessa aula. Os jogos ou brincadeiras populares fazem parte da cultura. Tá, mas o que é cultura? Cultura é o costume, a tradição de um povo ou de uma nação. Como nação, nós temos, por exemplo, o Brasil, que pode ser dividido em regiões, como os estados, e no nosso caso, o nosso estado é a Bahia. E ainda podemos dividir em regiões ainda menores, que são as cidades, como São Francisco do Conde, que é a cidade de vocês, a nossa cidade. Os jogos e brincadeiras são criados pelas pessoas ao longo do tempo, passando de geração para geração, como nós podemos ver através desta foto. Aqui nós temos pessoas idosas, pessoas um pouco mais jovens e duas crianças. Isso significa que esses idosos passaram tudo o que eles sabem para essas pessoas aqui, que são um pouco mais novas, e essas pessoas aqui vão passar o que sabem para as crianças, assim como vocês. Nesses jogos não existem regras fixas. E o que é uma regra fixa? Regra fixa é aquela regra que a gente não pode mudar. Querem um exemplo? O futebol. Aquele jogo que nós vemos na televisão, os jogadores não podem mudar as regras. Eles têm que jogar do início até o final com as regras daquele esporte. Isso não acontece com a gente. Nos jogos e brincadeiras, as regras podem ser criadas pelo grupo que está brincando e modificadas sempre que for necessário ou sempre que o grupo quiser. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de jogos e brincadeiras. E eu tenho certeza que vocês conhecem todos ou a maioria. Primeiro, nós temos a bandeirinha, ou também conhecida por rouba-bandeira. Temos a amarelinha, baleou, baleado ou queimada. E em algumas regiões do Brasil também é chamado de mata-mata. Soltar pipa. A pipa em outras regiões é chamada também de papagaio, de pandorga ou arraia. Esconde-esconde, passa-anel. Passa-anel é uma brincadeira muito antiga, hein? Certamente os seus avós, os seus pais podem ter brincado bastante com essas brincadeiras. Pular elástico. Perceberam que dessas brincadeiras que eu falei, em algumas regiões os nomes são diferentes? Isso acontece pelo que eu já expliquei para vocês, que é a cultura, que vai variar de região para região. Por isso, em alguns lugares, a gente chama o baleô e em outros lugares é chamado de queimada. Agora que vocês já aprenderam um pouquinho de jogos e brincadeiras, é hora da tarefa. Quero ver, hein? Caprichem! Primeiro, vocês vão pesquisar outros jogos e brincadeiras populares e escrever pelo menos 3 deles em seu caderno. Lembrando que não pode ser os que eu já mencionei. Depois, converse com os adultos da sua casa sobre as brincadeiras que eles mais gostavam quando eram crianças e como era a forma de brincar. Se dava para brincar sozinho, se só era brincado em grupo, quais eram as regras. E escreva nos comentários o seu nome e a sua turma. Não esqueça, hein? Importante, esse recado vai principalmente para os pais e responsáveis.
Se a criança não souber escrever ainda, peça para representar as brincadeiras encontradas através de desenhos livres. É muito importante que a tarefa seja realizada pela própria criança. Eu espero vê-los em breve, porque vocês fazem muita falta. Sinto falta da nossa escola, das nossas aulas e do nosso recreio. E tenho certeza que vocês também, não é mesmo? Até o próximo encontro virtual. Beijos da Provandelma.